um horário muito usual, mas muito obrigado por todos estarem aqui presentes, buscando qualificação e treinamento. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, próximo RDR, e hoje nós estamos aqui com um convidado de fora, o companheiro Bruno Murilo Dalmônico, lá do distrito 4652, para quem não sabe onde fica, pega a parte oeste do estado de Santa Catarina. O Bruno é associado ao Rotary Clube Timbó Pérola do Vale, atual presidente do clube, e será RDA, tomará posse inclusive hoje, para o ano rotário 2021, vai sair daqui correndo para lá. Ele vai estar aqui hoje falando para projetos, uma pessoa muito qualificada, ele integrou a equipe de projetos da Rotary Team de Aiú Brasil no ano rotário 18 e 19, é avaliador de vários concursos distritais de projetos, estava avaliando mais do que 50 projetos, e informação, e na parte pessoal, ele é formado em comércio exterior, está cursando pós-graduação em administração de vendas. Companheiro Bruno, é um prazer tê-lo aqui. Uma boa tarde para você e lhe passo a palavra. Obrigado, companheiro Lucas. Boa tarde a todos. É um prazer estar nessa tarde, no dia de hoje, junto com o Distrito 4490, falando um pouquinho sobre projetos, um assunto muito importante para o Rotaract, que eu gosto tanto, que eu venho trabalhando desde a minha associação no Rotaract, e realmente para que esse momento ele seja uma conversa, já quero deixar claro que ele não é um treinamento, mas sim uma conversa. Ninguém aqui é expert em projetos, ninguém sabe tudo, ninguém sabe mais do que ninguém, todos nós estamos aprendendo juntos sobre projetos. Então, em alguns momentos, durante a minha apresentação, eu vou pedir que vocês participem, que se manifestem, que abram um microfone, realmente deem a opinião de vocês. É algo muito importante para a representadoria distrital também e para os clubes, saber o que os outros clubes fazem, o que eles pensam, para que todo mundo possa crescer junto e possa se desenvolver também. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente dar início. Só peço que me confirmem se está apresentando a apresentação mesmo, se não é o resumo dela. E a partir desse momento eu não consigo mais ver o chat, nem vocês. Então, sempre que tiver algum aviso, uma pergunta ou algo assim, peço que a pessoa abra o microfone e se manifeste para eu saber que tem alguma dúvida ou eu parar a apresentação e depois a gente retomar, porque eu não consigo mais ver vocês. Lucas, a minha apresentação está aparecendo? Está sim. Perfeito, então. Certo? Muito obrigado. Então, pessoal, na tarde de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre realizar projetos e conectar oportunidades dentro do Rotaract. Como o Lucas já me apresentou, meu nome é Bruno Murilo Dalmônico, eu tenho 22 anos, eu venho do distrito 4652, do outro lado do país, aqui na região sul. Sou atual presidente do meu clube, hoje tomarei posse como representante distrital assistente da área 3, por isso estou com a camiseta social. Terminando o treinamento, eu entro direto na apresentação da transmissão de posse do meu distrito, porque eles vão entrevistar os presidentes, então eu preciso sair daqui e ir direto para lá para ser entrevistado, eu e a minha presidente eleita. E como também foi pontuado, eu estive na equipe de projetos da Rotaract Brasil no ano rotário 2018-2019. Então, para a gente dar início, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, então esse momento para vocês abrirem o microfone de vocês. Eu quero saber, na opinião de vocês, o que são projetos dentro do Rotaract, qual a importância deles, o que eles representam para o Rotaract. Então, se puderem abrir o microfone e expor a opinião de vocês. Eu, enquanto protocolo, vou indicar alguém. Perfeito. Companheiro João Arthur, do Teresina Fátima. Opa, pessoal, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Murilo, boa tarde, Lucas, muito obrigado aí pela indicação. Bem, eu acredito, pessoalmente falando, que essa questão dos projetos humanitários, eles
são a essência do que o próprio Rotaract descreve, né, em relação à atividade. Porque fala em relação aos projetos que vão ser desenvolvidos e que tem como objetivo causar um impacto a nível social, que é justamente o que a gente procura fazer e dar o nosso melhor dentro do Rotaract, certo? Então, eu acredito que seja esse, tanto em relação à primeira pergunta, como em relação aos propósitos que devem ser cumpridos dentro do Rotaract, para que esses projetos e esses impactos sejam causados com sucesso. Perfeito, companheiro, muito obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Mais uma pessoa? Lucas, se quiseres indicar alguém também. Só para a gente ter dois Vitória de Balsas. Eita, que me ama. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu acredito que o João, ele falou de uma forma bem interessante acerca do que são os projetos dentro do Rotaract, porque realmente é a nossa base, é a base do Rotaract, o desenvolvimento de projetos para aproximar o Rotary e o Rotaract, a família rotária, com a comunidade e melhorar aquela situação que a comunidade está vivendo. Perfeito, muito obrigado, companheira. É isso mesmo que o João e a Vitória compartilharam com a gente. A essência do Rotaract, o nosso programa, ele tem por objetivo realizar mudanças transformadoras na vida das pessoas, na vida da nossa comunidade, né? E os projetos são a ferramenta que a gente utiliza para realizar essa transformação. Então, é através dos projetos que nós realizamos na comunidade ou dentro dos nossos clubes que essa mudança ela começa a caminhar e ela começa a ser vista e trabalhada dentro da nossa comunidade. E essa mudança ela já começou. Todos os clubes, tenho certeza, que realizam projetos e realizam projetos incríveis e realmente muito importantes para a comunidade. Então, a essência do nosso programa vocês estão cumprindo, vocês já estão realizando projetos. Então, eu não venho hoje aqui ensinar vocês a realizar projetos de forma alguma. A gente vem aqui compartilhar experiências para potencializar os nossos projetos. Com certeza, todos os nossos desejos, né, de nós que participamos do Rotaract, é de fazer a diferença na comunidade. E os nossos projetos, eles fazem uma diferença muito grande. E estar potencializando os resultados dos nossos projetos, com certeza vão ser muito gratificantes para os nossos clubes, para o desenvolvimento dos nossos associados e também da nossa comunidade. Então, para dar sequência, vamos falar um pouquinho de um assunto polêmico que deixa bastante dúvida na cabeça de muitas pessoas a respeito da diferença entre projeto e ação. A gente sabe que tem uma diferença ali, que os dois não são iguais, mas muitas vezes isso se confunde um pouco. Então, eu queria ouvir novamente a opinião de vocês, queria que vocês se manifestassem para a gente compartilhar e ver qual é o entendimento do pessoal que está aqui participando de projeto e de ação. Então, Lucas, se tu quiseres indicar mais alguns companheiros para falarem, ou se alguém quiser voluntariamente falar o que pensa dessa diferença, o que é um projeto, o que é uma ação. Posso indicar pela ordem que me aparece. A companheira Mariana tem lá de Floriano. Boa tarde. Pelo pouco que eu entendo, porque eu sou nova no Rotaract, eu entendo que projeto é algo a longo prazo, né? É uma coisa que, por mais que a gente faça uma ação e que ela se estenda, as consequências dela se estendam a longo prazo. E uma ação seria algo esporádico, uma forma de um projeto esporádico. Não sei se eu soube explicar muito bem, mas mais ou menos isso que eu entendo. Perfeito, muito obrigado, companheira. Mais alguém? Acho que mais duas pessoas. Companheira Elciane. Eu entendo isso também, que a ação é uma coisa que é feita em um dia e acaba logo. E projeto não. Já é a longo prazo, já é projetado, né? Já é uma coisa contínua. Perfeito.
Mais uma pessoa. Elise. Bem, pessoal, o entendimento é muito o que a Mariana pontuou, né? O projeto, ele tem um impacto na comunidade, tem uma duração maior, e ele tem esse cunho de ser a médio e longo prazo. E a ação não, a ação é bem objetiva, ela é pontual, né? Por mais que seus resultados tenham resposta maior na comunidade, mas é algo pontual. Perfeito, companheira Elise. É exatamente isso que a Mariana, a Elciane e a Elise compartilharam com a gente, as diferenças entre ação e projetos. Só que em alguns pontos, ações e projetos se parecem muito. Então eu trouxe para vocês alguns pontos de diferenciação e de semelhança, mas que colocando eles um do lado do outro, a gente consegue perceber realmente o impacto que cada um deles traz. Então vamos começar por projeto, né? O projeto, ele é uma atividade planejada, então ele exige um planejamento, ele exige um tempo mais longo de execução, porque ele precisa ser planejado, ele tem várias etapas, né? Então ele exige diversas reuniões do clube, conversar com parceiros, com patrocinadores, marcar uma data para realizar essa atividade, né? Então, o projeto é uma atividade planejada. Ele promove a transformação na nossa comunidade. Então, o projeto ele é baseado em algo que a nossa comunidade necessita e, através da execução dele, a gente vai procurar transformar essa realidade. Ele promove a transformação na nossa comunidade. Ele tem resultados a longo prazo, que foi o que as companheiras compartilharam com a gente. Mas é interessante e importante comentar que esses resultados a longo prazo, eles não querem dizer que só a longo prazo a gente vai ver o resultado desse projeto. O projeto ele pode começar, sim, a apresentar resultados a partir do momento que ele começa a ser executado ou que ele é realizado, mas os resultados dele, os resultados que ele produz, podem ser vistos e sentidos a longo prazo. Então, esses resultados, eles continuam impactando por conta da transformação que eles proporcionaram. Então, resultados a longo prazo, porque lá na frente a gente ainda vai conseguir ver e sentir o que esse projeto proporcionou para aquela comunidade. E ele é baseado na resolução de um problema. Então, a gente identifica um problema na nossa comunidade ou dentro do nosso clube e a gente procura atingir a raiz desse problema, a gente procura resolver ele de forma definitiva. Então, esses 4 pontos seriam os pontos principais que definiriam um projeto que está alinhado a tudo aquilo que foi compartilhado. E agora, vamos falar um pouquinho de ação. Uma ação, ela é uma atividade pontual. Quando eu digo que ela é uma atividade pontual, eu não estou querendo dizer que para uma ação ser realizada, ela não precisa ser planejada, que o clube não precisa se reunir para fazer uma divisão de tarefas, para se programar como vai acontecer, mas ele é uma atividade pontual. Ele tem data, tem hora, tem local para acontecer, a gente se reúne, a gente executa essa ação, ela projeta resultados e cada associado volta para sua casa. Ela foi uma ação pontual, que ela teve início e fim, e foi algo muito pontual, foi muito visível, e os resultados eles se restringem àquilo que foi realizado dentro desse período. Ele também promove a transformação. A gente não pode dizer, eu não posso chegar aqui e afirmar para vocês que uma ação ela não promove a transformação. Com certeza ela pode sim impactar a comunidade ou impactar os associados, tanto quanto um projeto. Então, sim, ela promove a transformação, seja nos associados, seja na comunidade, seja no clube. E ela apresenta resultados a curto prazo. Então, no momento que a gente executa essa ação, no momento que ela é realizada, a gente já visualiza os resultados que serão baseados naquilo que foi realizado dentro daquele período. Ele atende uma necessidade da comunidade. Então, a gente percebe dentro da nossa comunidade uma necessidade que precisa ser atendida e a gente projeta uma ação ou realiza algo em conjunto para a gente atender especificamente aquela necessidade. Então, é importante pontuar a diferença entre necessidade e problema, porque em projeto
a gente vai tentar resolver a raiz do problema, a gente vai resolver ele. E na ação a gente vai atender uma necessidade. Por exemplo, o lar de idoso está necessitando doação de alimentos, porque está acabando o estoque deles, e a gente vai lá, a gente faz uma ação no mercado para coletar esses alimentos através de doações e a gente entrega no lar de idosos. A gente está atendendo a necessidade deles, que é a de mais alimentos, mas a gente não está resolvendo, porque uma hora esses alimentos vão acabar e eles vão precisar da nossa ajuda novamente, ou ajuda de alguém da comunidade, que seja, mas ele está atendendo uma necessidade e não resolvendo o problema da falta de comida. E é importante nas ações também pontuar as campanhas. Campanhas como campanha do agasalho, Novembro Azul, Outubro Rosa, quando a realização ela se restringe apenas à propagação da campanha ou realização de uma campanha, ela se enquadra como uma ação também. Nesse caso, a única diferenciação entre um projeto e uma campanha é a amplitude que ele toma. A campanha, às vezes, ela leva um período maior, né? Ela leva alguns dias para a coleta de agasalhos, de alimentos, para divulgar aquele projeto proposto pelo governo, né? Aquela campanha, mas ela tem início e tem fim, e ele se restringe a essa campanha, como uma forma de alertar as pessoas, de atender uma necessidade, mas ele não resolve um problema. Então, tudo que é campanha é também uma ação, elas só se diferem pela amplitude, pela magnitude que elas atingem. Então, pessoal, a respeito de ação e projeto, se ficou alguma dúvida, por favor, podem se manifestar, não tenham medo nem vergonha. Se alguém ficar com alguma dúvida ou quiser fazer alguma contribuição, a qualquer momento pode abrir o microfone e se manifestar. Então, agora sim, passando a falar de oportunidades, né, o nosso treinamento de realizando projetos, conectando oportunidades, a gente vai falar um pouquinho sobre oportunidades. A gente sabe que os nossos projetos eles são realizados para atender necessidades da comunidade, só que eu gosto de pensar que na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso distrito, muitos projetos estão por aí perdidos e a gente precisa localizar eles, a gente precisa encontrar eles para realmente realizá-los e proporcionar uma transformação na nossa comunidade. Então, existem diversos projetos e nós precisamos localizar esses projetos na nossa comunidade, localizar essas oportunidades de projetos dentro da nossa comunidade. Então, eu trago para vocês 3 tipos de análise que possibilitam que a gente localize de uma forma mais fácil ou de uma forma mais assertiva as necessidades e as oportunidades que nós temos dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso distrito, para a realização, para potencialização dos nossos resultados. Então, é uma análise de pontos fortes, uma análise de recursos e uma análise das necessidades. Então, nós começamos pelo nosso clube, pela análise dos pontos fortes. Nessa análise, a gente sempre vai procurar entender, e isso pode ser feito no início do ano rotário, pode ser feito com uma semestralidade, assim, o diretor de projetos, juntamente com o clube, sentar e realmente debater com o clube quais são os pontos fortes, quais são as qualidades que o clube tem. Se perguntando sempre, no que o meu clube é bom? Então, levando em consideração os projetos que o clube já realizou e proporcionaram um grande impacto, o que os associados gostam de fazer, o que o clube gosta de fazer. Então, às vezes, um clube tem mais afinidade com idosos, gosta mais de realizar projetos com idosos, com crianças, com pessoas em situação de rua, gosta mais de animais, do meio ambiente. Então, entender com o que o clube gosta de estar envolvido, com o que os associados gostam de trabalhar. E também o que os associados fazem. O que os associados fazem quando não estão nas reuniões do clube, ou quando não estão com os associados. Qual é o hobby dos associados? O que eles gostam de fazer? Quais são as suas profissões? O que eles estudam? Porque isso geralmente está ligado diretamente com o que o associado gosta de fazer, com o que ele está disposto a trabalhar e com o que ele vai gostar de se engajar. Então, realmente, é levantar tudo aquilo que são qualidades, que são forças dentro do nosso clube, para a gente saber também se esse projeto, se essa oportunidade que vai ser localizada, ela pode ser aplicada dentro do nosso clube.
Como segunda análise, então, a gente traz a análise de recursos. A análise de recursos, sejam pessoas, sejam materiais, sejam parceiros, para que no momento que a gente localiza uma oportunidade, a gente saber tudo que a gente tem para oferecer ou para dar na realização desse projeto. Então, vou trazer para vocês duas ferramentas de análise de recursos. Elas se completam, uma completa a outra, mas é muito bacana utilizar disso tanto para registro do clube, para que as informações que nós captamos durante a realização dos projetos não se perca e que os próximos presidentes ou diretores de projetos possam utilizar no futuro também para a realização de outros projetos. Então, a primeira ferramenta que eu trago para vocês hoje é um inventário de recursos. O inventário de recursos, ele é, como o próprio nome já diz, ele é um inventário, então nós vamos fazer nele um levantamento de tudo que é recurso para a realização dos nossos projetos dentro da nossa comunidade, seja dentro do nosso clube, então os nossos associados, né, quais são as suas profissões, onde eles trabalham, e também com tudo aquilo que existe na nossa cidade, sejam supermercados, sejam as escolas, as universidades, farmácias, parceiros, parques, lugares onde o clube gosta de estar, lugares onde pessoas da faixa etária de Rotaract estão, realmente para a gente ter um levantamento de tudo que existe na nossa cidade. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo de como seria um inventário de recursos. Então, por exemplo, nesse exemplo, ele traz os centros educacionais, né? Então, tem a escola X, no inventário ele traz a informação que ela é uma escola municipal e ele é um parceiro. Talvez o clube já realizou um projeto dentro dessa escola, ou a escola se engajou com a realização desse projeto através da venda de rifa, talvez, ou através da venda de pastel. E é sempre importante deixar isso arquivado, os nossos parceiros, quem ajudou a gente na realização, para que eles possam ser novamente acionados caso uma oportunidade de projetos envolva essa organização, essa instituição. Então, por exemplo, ali na escola X, traz a informação que ela é uma escola municipal, que ela foi um parceiro, e anotar o contato, para saber com quem falar, então, telefone, nome, e-mail, para ser algo de fácil acesso, e se em algum momento o clube precisar do contato de uma escola, de uma unidade escolar, para infraestrutura, ou para parceiro, para ajuda de algum professor, isso já está na mão, isso está registrado, e o clube tem acesso disso muito fácil. Então, eu trago ali exemplo de supermercados, de farmácias, de parques. Isso é muito importante e muito bacana de se fazer. Eu tenho certeza que se o clube se reunir e todo mundo em conjunto contribuir para esse inventário de recursos, para que ele seja completo e que ele traga todas as informações e possíveis parceiros e oportunidades dentro da cidade de vocês, muita gente vai se surpreender por tanta coisa que existe na sua cidade. Eu resido em uma cidade no interior de Santa Catarina, o nome da cidade é Timbó, ela tem um pouco mais de 40 mil habitantes, é uma cidade bem pequena, e eu me achava conhecedor da cidade, eu achava que eu conhecia muita gente, muita empresa, muita coisa que tinha na cidade, e quando a gente para fazer esse inventário de recursos, a gente começa a perceber o quão pouco da nossa cidade a gente conhece. A gente conhece os lugares onde a gente frequenta com uma certa assiduidade, ou onde a gente mora, mas muita coisa a gente não tem conhecimento, porque a cidade é algo muito grande, muita gente mora dentro da cidade, e a gente não consegue estar a todo momento acompanhando quando algo novo abre na cidade, ou quando algo fecha, ou o que realmente tem em toda a cidade. Então, o inventário de recursos, ele não, muitas vezes ele não vai ser algo que vai ser construído facilmente, porque dentro do distrito temos cidades pequenas, mas temos também cidades muito grandes, mas procurar realizar uma constante implementação do inventário de recursos com certeza vai ser muito importante para o clube no momento que ele precisar de um parceiro, ou fazer um orçamento, ou saber se algum serviço que o clube precisa tem na cidade para facilitar a execução do projeto. E a segunda ferramenta que eu trago para vocês é o mapeamento. O mapeamento ele é um pouco mais visual que o inventário de recursos. Na verdade, aqui um complementa o outro, porque a partir do momento que você tem um inventário de recursos, é muito mais fácil você fazer um mapeamento. E dentro desse mapeamento,
você vai expressar dentro do mapa da sua cidade quais são os locais em que o clube se reúne, aonde os associados vão com frequência enquanto clube, enquanto grupo de amigos, onde eles vão ao final de semana para encontrar amigos, para ter uma forma de lazer, aonde estão os parceiros do clube, aonde o clube vem realizando projetos com frequência, para a gente saber se o nosso clube, dentro da nossa comunidade, realmente está visualizando e está trabalhando na comunidade como um todo. Porque às vezes a gente foca muito na região ou no bairro onde nosso clube está mais com frequência, onde os associados moram, ou onde as reuniões acontecem, e a gente acaba deixando passar, a gente acaba deixando esquecido alguns bairros da nossa cidade, alguns locais, que precisam também ser atendidos pelo nosso clube, pelos nossos projetos. Então aqui eu trago um exemplo para vocês, um pedaço do mapa da cidade de Timbó. Como vocês podem ver, realmente é uma cidade pequena, e bem no centro da cidade tem um ponto rosa. Esse ponto rosa é o local onde o meu clube se reúne. Então, esse mapeamento, eu vou estar trazendo para vocês um exemplo do mapeamento na cidade de Timbó, do meu clube. Então, esse ponto rosa é onde o meu clube se reúne, que é bem no centro da cidade. E a partir dessa posição, eu vendo onde o meu clube se reúne, né, onde é o local das minhas reuniões, às vezes eu posso ver se as minhas reuniões elas estão sendo realizadas realmente num local que é de fácil acesso a todas as pessoas dentro da minha cidade, porque às vezes as nossas reuniões, às vezes o clube é de bairro, ou às vezes ele é da cidade, claro que a gente precisa levar em consideração isso, mas às vezes ele fica em uma região um pouco remota, às vezes fica na casa da amizade e fica um pouquinho remoto do restante da cidade, o que acaba dificultando que outras pessoas, outros interessados em Rotaract dentro da cidade, cheguem até o nosso clube. Então é sempre importante a gente entender aonde o nosso clube está, para chegar à conclusão de que se esse clube está sendo acessível, se o meu clube está sendo acessível a todas as pessoas que residem na minha cidade, para também saber se a atuação em tal bairro precisa ser mais explorada do que aonde acontecem as reuniões. Então, o ponto rosa, no centro do mapa, é onde acontecem as reuniões do Rotaract Clube de Timbó Perela do Vale, aqui na cidade de Timbó. Os pontos em vermelho que apareceram são os locais da cidade onde os associados do Rotaract de Timbó se encontram com frequência. Então, são restaurantes, são parques, casa de associado, onde com muita frequência, por exemplo, no último ano rotário, os associados se encontraram com muita frequência. Como vocês podem ver, enquanto clube, os associados se reuniram mais ou menos na mesma região, próximo do centro, próximo da localidade onde o clube se reúne. Em amarelo, nós temos os parceiros do clube nos últimos projetos, aonde esses parceiros estão localizados. Então, a gente consegue identificar aonde esses parceiros, aonde essas empresas ou patrocinadores dos nossos projetos estão, para a gente entender também se na área de parcerias ou de apoio dentro dos nossos projetos, a gente realmente está olhando para a cidade toda e a gente está buscando na cidade toda. Porque às vezes a gente... Sim? Acabou de me chegar uma pergunta, não sei se ela é pontual para esse momento, mas já deixo registrado para depois respondendo. Sou até da Copeira Vitória. Ela quer saber, pelo teu discurso, qual a diferença entre uma parceria e um patrocínio para projeto e ação. Uma parceria... Perdão, quem fez a pergunta? É Vitória? Vitória de Balsas. Vitória, então, a diferença entre parcerias e patrocínios. Ao meu entendimento, uma parceria seja um comércio, uma organização, uma pessoa da comunidade que se disponibiliza a auxiliar o clube na realização do projeto sem que seja uma ajuda financeira. Então, é uma parceria na realização do projeto, seja com a disponibilidade de um local para a realização do projeto, seja com a disponibilidade de uma palestra, né, um treinamento para os associados ou para a comunidade. Então, é realmente uma parceria onde esse comércio, essa organização, vai abraçar a causa junto com o clube e vai executar o projeto de uma forma mais ativa. Ele vai estar ali como parceiro divulgando também
colocando a mão na massa para realizar o projeto, ou em algum momento do desenvolvimento e planejamento do projeto. E o patrocinador, então, ele vem de uma forma mais predominante, na verdade, com ajuda financeira, então, através de recursos, através de uma doação, às vezes precisa de um equipamento ou de um material que é fundamental para a realização do projeto, e esse patrocinador, então, acaba comprando ou acaba doando o que o clube precisa para a realização desse projeto. Os dois, eles têm uma importância igual, são muito importantes para a realização do projeto. Essa é a única questão, claro que, como eu pontuei, é ao meu ver, essa diferença entre parceiro e patrocinador, mas um parceiro pode ser um patrocinador também, e vice-versa, mas são instituições, são pessoas, são organizações da nossa cidade, da nossa comunidade, ou não, também pode ser algo de fora, que se compromete junto com o clube em solucionar aquele problema ou trabalhar ativamente na realização do projeto. Não sei se eu te respondi, se era isso que tu procurava, se tu quiseres ligar o microfone também. Certo. Não, perfeito, companheiro. Ratificou o pensamento que eu já tinha, porque eu estava comentando com a companheira Maria Clara a respeito disso, que parceria seria algo, por exemplo, assim, eu consegui de um comércio uma bebida mais em conta. Fechei todo o evento com esse comércio e todos os outros por essa tal de fidelização, né? E aí a parceria já é algo mais voltado à entrega de um dinheiro ou de um produto e a divulgação da marca ou da pessoa que fez essa doação. Então, perfeito. Muito obrigada. Perfeito, obrigado. Se mais alguém for tendo dúvida durante a nossa conversa, por favor, pode se manifestar também. Não deixem para o final, porque senão a gente acaba esquecendo ou perde o momento de esclarecer a dúvida. Então, sem medo, podem participar sem problema. Uma coisa tão comum que acho que todo mundo aqui já fez, ir ao nosso Rotary solicitar apoio. A gente está fazendo uma parceria ou um patrocínio? Então, depende do tipo de apoio que o clube busca dentro do Rotary, ou do Rotary, não sei qual Rotary. Do Rotary, depende do tipo de ajuda que o clube procura dentro do Rotary. O Rotary muitas vezes pode ser um parceiro ou pode ser um patrocinador. Tudo depende do objetivo que o clube tem em procurar o Rotary. É interessante, é recomendado que os Rotaracts clubes, principalmente a partir de agora, com o Elevate Rotaract, procurem o Rotary Padrinho como um parceiro. Alguém que vai poder contribuir com opiniões, com network, vai poder indicar para o clube, para os associados, um contato para facilitar, para ajudar na realização do projeto e que facilite também essa execução. Então, às vezes, um rotariano tem uma empresa que pode auxiliar na execução do projeto, ou o Rotary já trabalhou com um projeto um pouco similar e pode contribuir de alguma forma. Então, é algo mais intangível, essa parceria. E é o recomendado a partir de agora, que realmente o Rotaract pegue o Rotary como um parceiro para a execução dos projetos. E que o Rotary também procure o Rotaract como um parceiro. E muitas vezes, o Rotary pode ser o nosso patrocinador também, quando o Rotaract procura os rotarianos, né, procura o Rotary Padrinho ou os Rotarys da cidade, à procura de uma ajuda financeira para suprir alguma necessidade ou alguma demanda do projeto, ou através de doações de rotarianos. Isso é um ponto um pouco complicado, um pouco polêmico dentro do Rotaract e da família rotária como um todo, a questão de rotaractianos buscando o Rotary Padrinho ou o Rotary da cidade para pedir dinheiro, principalmente quando isso acontece com muita frequência, ou o Rotaract só aparece no Rotary Padrinho ou no Rotary da cidade com essa finalidade, a finalidade de buscar dinheiro. É como se fosse uma cultura de Rotary caixa eletrônico, onde a gente vai até o Rotary, a gente pega o dinheiro e a gente vai embora. E isso é muito complicado, porque o Rotaract, enquanto clube, agora membro do Rotary Internacional, também a partir do dia 1º de julho, perde credibilidade junto ao Rotary, porque causa essa visão, às vezes um pouco deturpada dos rotarianos, de que o Rotaract só procura o Rotary em busca de dinheiro. É importante a gente ter a consciência
dentro dos nossos clubes, da nossa cidade, da família Rotária da nossa cidade, que quando um Rotary ele só tem dinheiro a oferecer para o Rotaract, ele tem muito pouco. Porque dinheiro nós temos como angariar, nós temos como angariar fundos. Nós conseguimos realizar projetos financeiros, a gente consegue fazer uma vaquinha, uma rifa, a gente consegue buscar patrocinadores para suprir as nossas demandas de material ou de ajuda. Mas no Rotary a gente precisa procurar muito mais que isso, a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa procurar todo o conhecimento que eles têm. Muitos rotarianos estão há muitos anos na família rotária e eles sabem, às vezes, como pedir subsídio global para realizar um projeto, ou aonde o Rotaract pode colocar mais força na realização do projeto, quem ele pode procurar. Então, se um Rotary, se o Rotary da cidade tem apenas dinheiro, ou sempre oferece dinheiro para o Rotaract realizar o projeto, ele tem muito pouco. Realmente não é isso que a gente deve e que é recomendado que o Rotaract procure dentro do Rotary. A gente precisa procurar ajuda, a gente precisa procurar parceria, não mais como um pai que dá uma mesada para o filho ou dá dinheiro para o filho gastar numa festa, mas sim um filho que vai pedir conselho para o pai, um conselho profissional, ou pede ajuda para o pai para procurar um emprego. É realmente conselho e ajuda para a realização e não patrocínio para pegar o dinheiro e gastá-lo. Então, claro que isso tudo depende do relacionamento que o Rotaract tem com o seu Rotary padrinho, se isso é um problema ou não, mas é sim necessário que os Rotaracts quebrem essa cultura de Rotary caixa eletrônico, onde a gente vai, a gente pede o dinheiro e a gente some e só aparece novamente na reunião do Rotary para pedir dinheiro. Se a gente quer ter esse tipo de parceria com o Rotary, ou se é necessário, a gente precisa realmente dar uma contrapartida ao Rotary, a gente precisa ajudar eles também a estar ativos nas atividades do Rotary. Claro que, como eu falei, isso tudo depende do relacionamento que o seu clube tem com o Rotary da cidade ou com o Rotary padrinho, mas é um posicionamento a ser pensado e a ser transformado no Rotaract como um todo, seja no distrito, no Brasil, no mundo, que o Rotary ele precisa ser parceiro do Rotaract e não um clube patrocinador. Seria isso, Lucas, a tua dúvida? Perfeito. Beleza. Então, dando continuidade, novamente reforçando, se alguém tiver alguma dúvida ou algum posicionamento, por favor, vamos compartilhar e vamos crescer juntos. Seguindo aqui no mapeamento, então, retornando a ele, nos pontos amarelos nós temos os parceiros ou então patrocinadores que participaram junto do Rotaract Clube na execução de projetos. E os pontos azuis, então, por fim, são os locais da cidade onde o clube já realizou projetos ou realizou projetos no último ano rotário, ou que irá realizar, que está planejando a realização de projetos, para a gente ter de uma forma visual que parte da comunidade, que localidades da nossa cidade a gente está atendendo. Então, nesse mapa, a gente consegue ver que a gente tem projetos espalhados pela cidade, mas existem alguns pontos que o Rotaract não está presente, os rotaractianos não frequentam em conjunto, o clube não tem nenhum parceiro naquela região também, e que não realizou nenhum projeto. E são essas regiões que estão com o círculo amarelo. Então, são esses 5 bairros, essas 5 localidades, que são realmente oportunidades. Aqui a gente consegue localizar oportunidades dentro desses bairros, dentro dessas localidades, em que o Rotaract pode estar trabalhando de uma forma ativa, seja com parceiros, seja com a realização de projetos, e que não está sendo explorada no momento. Então, ele é como se fosse os recursos, né, que a gente viu anteriormente, mas de uma forma mais visual. A gente consegue visualizar aonde o nosso clube está, onde os nossos associados estão, e aonde a gente está trabalhando, onde as pessoas que trabalham com a gente estão. Isso com uma forma de facilitar e de localizar os locais onde a comunidade possa estar precisando mais da gente. Então, falamos de localizar, né, as oportunidades até o momento do mapeamento, e agora a gente entra, então, no próximo tópico, que é a análise das necessidades.
A análise das necessidades, ela então, a partir da gente fazer o mapeamento, a gente fazer o levantamento dos recursos, a gente viu aonde o Rotaract está dentro da comunidade, onde a gente está trabalhando, a gente também conseguiu identificar em que pontos da cidade ou em que pontos da região o clube não está presente, onde talvez existam possíveis oportunidades, onde a gente pode localizar oportunidades para a realização de projetos. Então, beleza, a gente localizou os locais da cidade, né, onde o Rotaract não está trabalhando ativamente e pode sim trabalhar, mas a gente não tem nada lá, a gente não tem parceiro, a gente não se reúne lá, o clube nunca realizou projetos lá, então como a gente vai fazer para localizar essas oportunidades? A forma mais fácil e talvez não mais fácil, mas mais assertiva de localizar essas oportunidades é buscando conhecer e estando presente nessa comunidade. Então, de uma forma gradativa, ir integrando o Rotaract dentro dessa comunidade, seja através da participação de atividades dentro de associação de moradores, ou então frequentando a localidade com mais frequência, estar presente em eventos que às vezes a prefeitura realiza naquela comunidade, ou em uma festa aberta à comunidade que está sendo realizada ali, como uma forma de o clube estar presente, seja individualmente, com alguns representantes associados, ou de uma forma conjunta, para realmente estar se integrando àquela comunidade e também conhecendo as pessoas que integram essa comunidade, conversando com moradores, com representantes daquela comunidade, sejam moradores, presidentes da associação de moradores, se tem uma escola naquela localidade, talvez conversar um pouquinho com a direção, com os professores, para entender como aquela comunidade funciona. Lembrando, nós não somos experts, nós não somos conhecedores de tudo, por mais que seja a nossa cidade e que muitas vezes a gente acha que a gente conhece a nossa cidade bem, às vezes a gente vê só um lado da nossa comunidade ou daquela comunidade, daquela sociedade, e buscar entender a partir da sociedade, da comunidade, quais são as necessidades deles, vai ser fundamental para realizar projetos realmente transformadores e que atendam os problemas e as necessidades da comunidade. Então, como uma forma de exemplificar isso melhor, né, o exemplo ele sempre deixa o conteúdo muito mais claro. Eu trago para vocês então um vídeo. Esse vídeo ele é extraído de uma palestra do TEDx, que esse palestrante ele conta um pouquinho de uma história de vida dele, né, uma história real de vida dele, que inclusive foi para um livro, que aconteceu quando ele era um pouquinho mais jovem, que ele se envolveu com um trabalho voluntário de alguma forma, e ele descreve como esse trabalho voluntário aconteceu. Então eu vou executar esse vídeo para vocês. E ele é em inglês, ele tem as legendas. Eu não sei se o áudio ele vai ser captado bem, porque ele vai ser captado da minha caixa de som, mas como eu repeti, ele está em inglês, ele tem as legendas, então espero que todo mundo consiga visualizar bem, consiga acompanhar toda a execução do vídeo, mas ao final, juntamente com essa apresentação, eu vou encaminhar para o Lucas o link do vídeo, também ele pode estar compartilhando com todos vocês, para assistir também toda essa palestra, toda essa conversa, mas é um trechinho só de uns 2 minutinhos, mais ou menos, essa apresentação, mas é uma forma bem exemplificada da importância de ouvir a comunidade e de entender, a partir deles, qual é a necessidade dessa comunidade. Então, vamos lá. Everything I do and everything I do professionally, my life has been shaped by 7 years of work as a young man in Africa. From 1971 to 1977, I look young, but I'm not. I worked in Zambia, Kenya, Ivory Coast, Algeria, Somalia, in projects of technical cooperation with African countries. I worked for an Italian NGO. And every single project that we set up in Africa failed. And I was distraught.
I thought, age 21, that we Italians were good people and we were doing good work in Africa. Instead, everything we touched, we killed. Our first project, the one that has inspired my first book, Ripples from the Zambezi, was a project where we Italians decided to teach Zambian people how to grow food. So we arrived there with Italian seeds in southern Zambia, in this absolutely magnificent valley, going down to the Zambezi River, and we taught the local people how to grow Italian tomatoes and zucchini. And of course, the local people had absolutely no interest in doing that, so we paid them to come and work, and sometimes they would show up. And we were amazed that the local people in such fertile valley would not have any agriculture. And but instead of asking them how come they were not growing anything, we simply said, thank God we're here. Just in the nick of time to save the Zambian people from starvation. And of course, everything in Africa grew beautifully, and we had these magnificent tomatoes. In Italy, a tomato will grow to this size, in Zambia to this size. And we could not believe. And we were telling the Zambians, look how easy agriculture is. When the tomatoes were nice and ripe and red, overnight, some 200 hippos came out from the river and they ate everything. And we said to the Zambians, my God, the hippos. And the Zambians said, yes, that's why we have no agriculture here. Why didn't you tell us? You never asked. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é curtinho, mas ele exemplifica o que muitas vezes é a realidade dentro dos nossos clubes. Eu digo isso também como uma realidade do nosso clube, do meu clube. Muitas vezes a gente pensa unicamente nos projetos que o clube gostaria de desenvolver, né, o que a gente gostaria de fazer, ou baseados em um problema, uma necessidade que a gente acha que a comunidade tem, mas isso acaba, às vezes, sendo falho. Ali no exemplo que ele traz, a ação, né, de plantio ali na Zâmbia foi um fracasso por conta dos hipopótamos, então realmente falhou, mas às vezes os nossos projetos eles não vão falhar por conta disso. Mas se a gente tivesse ouvido o lado da comunidade e atender o que realmente era a necessidade deles naquele momento, ou um problema que às vezes era muito maior, o impacto ele seria potencializado nos projetos que a gente realiza. Então, esse vídeo ele foi uma forma de trazer para vocês de uma forma engraçada, através de uma história, né, engraçada contada, mas a importância da gente ouvir a nossa comunidade. As necessidades das nossas comunidades precisam ser atendidas e a nossa comunidade precisa ser ouvida. A partir do momento que o Rotaract está dentro de uma comunidade, a gente se compromete a trabalhar com o desenvolvimento dessa comunidade, a gente precisa trabalhar para eles. A gente não pode apenas fazer aquilo que a gente gosta de fazer ou só aquilo que a gente gosta de fazer. A gente precisa fazer aquilo que a comunidade precisa, buscar realizar projetos que vão fazer a diferença dentro daquela comunidade. Então, a partir da análise das necessidades, entender e conhecer a nossa comunidade. Vocês podem estar pensando, Bruno, mas como conhecer as necessidades da comunidade? Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que bater na porta do morador e pedir para ele o que ele acha, o que podia ser atendido melhor ali naquele bairro, ou o que falta, que ele vê que falta ali naquela comunidade para ser atendida? Não especificamente. Se o clube tiver a oportunidade de fazer isso, com certeza vai ser muito bom, vai ser transformador, porque o clube vai estar atuando de uma forma mais ativa com os moradores e ouvir da boca deles quais são as necessidades, mas isso pode ser feito de uma outra forma também, através de formulários, através de pesquisas, e com esses formulários, essas pesquisas, a gente pode utilizar também as tecnologias e as possibilidades que a gente tem, seja através de um formulário do Google Forms, seja através de uma pesquisa realmente impressa, onde a gente vai, talvez, em um supermercado que fica naquele bairro ou na escola, e a gente entreviste as pessoas com perguntas realmente elaboradas para identificar
quais são as necessidades daquela comunidade, ou se não, através de enquetes no Instagram, de perguntas, onde a gente mande para as pessoas que a gente conhece, que às vezes tem um amigo que mora naquela comunidade ou na nossa cidade, para realmente ouvir a partir da comunidade o que eles acham que às vezes não é bem atendido pela prefeitura ou pela Secretaria da Saúde, para que o Rotaract possa estar vendo essa necessidade, essa deficiência que às vezes, muitas vezes a gente não enxerga, mas a comunidade enxerga, e para a comunidade faz uma falta e faz uma diferença muito grande. Então, realmente estar conectado com a comunidade e entender a partir deles o que é melhor para eles. Só a comunidade sabe o que é melhor para eles. A gente não pode fazer igual ao exemplo que a gente teve ali no vídeo, de levantar as mãos para os céus e falar, graças a Deus a gente está aqui, a gente vai realizar um projeto, a gente vai trazer o melhor para a comunidade. Só a comunidade sabe o que é melhor para elas. Só as pessoas sabem o que é melhor para elas. A gente não tem o poder e a gente não deve decidir pelas pessoas o que é melhor para elas. Feito isso, então, acho que fica claro, através do exemplo e, enfim, da necessidade e da importância da gente ouvir a nossa comunidade. Então, a gente falou sobre localizar as oportunidades, analisar as oportunidades, né, localizar elas, sobre as necessidades, analisar as necessidades da nossa comunidade, e também sobre analisar os pontos fortes, as qualidades do nosso clube. Então, vocês devem estar se perguntando, Bruno, o objetivo desse momento é falar sobre a realização de projetos e conectar oportunidades. Então, nós falamos já de várias oportunidades e como a gente pode conectar, como a gente pode unir e usar tudo isso que foi sugerido, que foi apresentado, para realmente se conectar e de uma forma efetiva realizar projetos. Então, eu trouxe para vocês de uma forma muito resumida, muito básica, como a gente pode estar utilizando tudo isso que eu trouxe para vocês na realização de projetos, de um projeto, enfim. Então, temos aqui o início como análise de recursos. Então, através do mapeamento, de uma forma bem figurativa e visível, a gente consegue ver aonde o nosso clube está, aonde o nosso clube trabalha e aonde o nosso clube não está presente, aonde talvez a comunidade necessita da nossa presença. Então, certo, identificamos um local onde o Rotaract não está presente e nós queremos atuar naquela localidade. Então, a partir da análise das necessidades, a gente vai procurar entender, a partir do ponto de vista da comunidade, através de formulários, através de pesquisas, o que a comunidade realmente precisa, qual é realmente a necessidade deles, o que precisa ser atendido, no que o Rotaract poderia dar enfoque na realização de um projeto. A partir do momento que a gente identifica essa oportunidade pelo ponto de vista da comunidade, a gente vai pegar a análise dos pontos fortes e a gente vai identificar se o nosso clube tem as qualidades para realizar esse projeto, se os nossos associados eles são capacitados para atuar na realização desse projeto de uma forma única e exclusiva do clube. Então, nosso clube às vezes tem uma pessoa que é da área de formação para atender aquele projeto, ou o clube gosta muito dessa área. Então, quais as qualidades o clube tem, que associados o clube tem, que possam potencializar a realização desse projeto, para também alocar essas pessoas dentro da diretoria de projetos ou da equipe que vai ser responsável pela execução daquele projeto. E se isso não, se essas pessoas, se a ajuda necessária não pode ser identificado ainda dentro do clube, ou se o clube quer mais, quer potencializar ainda mais a possibilidade de realização do projeto, nós temos a análise de recursos, através do inventário, onde nós levantamos tudo aquilo que está presente na nossa cidade, sejam empresas, seja comércio, sejam organizações que foram ou que não foram também parceiras do Rotaract na realização de projetos anteriores, para que possam estar envolvidos de alguma forma na realização daquele projeto voltado para aquela comunidade específica. Então, nós temos a identificação de onde talvez a comunidade precisa da nossa ajuda, aonde o Rotaract não está presente, e daí nós pulamos para a etapa onde o clube vai entender realmente qual é a real necessidade, a gente vai entender se o nosso clube pode
e tem as qualidades para trabalhar na execução daquele projeto, e se não tiver, ou se quiser potencializar, nós recorremos ao inventário, então, de recursos, para a gente potencializar, para a gente encontrar parceiros, para a gente saber onde fazer o orçamento, onde pedir ajuda, aonde divulgar, porque a gente vai saber tudo aquilo que está presente na nossa comunidade e que pode contribuir de alguma forma para a realização do nosso projeto. Então, a respeito desses pontos, dessas análises, Lucas, tem alguma pergunta que surgiu às vezes no chat ou de alguém, só para a gente já esclarecer antes de passar para a questão de planejamento de oportunidades? Que daí nós falamos da idealização, da localização das oportunidades, e agora a gente vai passar para o planejamento das oportunidades. Tem alguma dúvida? Não surgiu nenhuma. Não, perfeito. Então, dando a sequência, nós vamos para a etapa de planejamento de oportunidades. Não sei qual é a realidade do seu clube, qual é a realidade do seu distrito, mas o planejamento geralmente é a etapa onde os associados ou o diretor de projetos às vezes fica um pouquinho de cabelo em pé, ou que gera um pouquinho de dificuldade dentro dos clubes, por conta de realmente identificar tudo aquilo que o clube tem e o que o clube pode explorar dentro da comunidade para a realização daquele projeto. O planejamento na realização dos nossos projetos ela é fundamental, porque o planejamento ele vai ajudar o clube a desenvolver todas as etapas de uma forma mais fácil, mais rápida e proporcionando um impacto muito maior. Então, é parte fundamental da realização dos nossos projetos o planejamento e trabalhar esse senso e essa necessidade de planejamento dentro dos nossos clubes e dentro dos nossos associados. Muitas vezes nós temos clubes que passam muito tempo planejando e a execução do projeto ou o atendimento e resolução do problema acaba se postergando por conta de um planejamento muito longo ou muito demorado. Existem clubes que não gostam de realizar um planejamento ou não gostam de fazer um planejamento mais detalhado e gostam de partir diretamente para a ação, mas nós precisamos identificar, a partir da oportunidade de projeto que abre para a gente, qual é a necessidade de planejamento para que isso seja controlado e isso seja otimizado, tanto em questão de tempo, quanto de potencialidade e de amplitude que o nosso projeto vai poder alcançar na comunidade por conta do seu planejamento. Então, muitas vezes, quando a gente fala de planejamento, surge uma pergunta: por onde eu começo? É tanta coisa, é tanta etapa, a gente sabe que às vezes a gente precisa de patrocínio, a gente precisa buscar uma forma de divulgar, a gente precisa procurar parceiros que vão ajudar a gente na realização do projeto, e a comissão do projeto, o diretor de projetos, às vezes o clube como um todo fica perdido, não sabe por onde começar esse planejamento. E eu digo para vocês, por onde começar? Começar pelo começo. A gente precisa ter a consciência, a partir do momento que a gente localiza a oportunidade da realização de um projeto, que a gente precisa colocar o nosso pé no chão e realmente pensar o que o nosso clube pode fazer, por que a gente está fazendo e o que a gente vai querer atingir com a realização desse projeto, o que a gente quer atingir com a realização desse projeto. É muito do que a gente fala de propósito, colocar propósito em tudo aquilo que a gente realiza. Então, foi localizada uma oportunidade de realização de projeto, o clube vai querer se envolver com essa causa, com essa oportunidade, a gente precisa então gerar um propósito, o porquê o clube vai fazer isso, qual é a importância disso, se a comunidade fica claro para o clube que a comunidade realmente precisa e qual é a urgência dessa necessidade e o que a gente busca atingir com a execução desse projeto. Então, realmente é por que realizar o projeto e o que queremos alcançar. Esse é o primeiro passo para a execução e para a realização de qualquer projeto. Primeiro, a gente precisa saber o motivo e a gente saber o que a gente quer atingir com esse projeto, saber aonde a gente quer chegar. Porque daí o clube, a comissão, a diretoria vai conseguir realmente estruturar um planejamento totalmente embasado nas expectativas e naquilo que realmente precisa ser atingido. Então, para delimitar esse começo do projeto,
ele vai ser realmente aquilo que lá no final, o que realmente muitos clubes fazem no final, que é o cadastro do projeto, que é puramente a justificativa e os objetivos do nosso projeto. Eles devem ser o início de todo o projeto que a gente vai executar, porque esses 3 pontos, justificativa, objetivo geral e objetivo específico ou objetivos específicos, todos eles são definidos antes da execução do projeto. E, em sua maioria, e deveria ser em sua exclusividade antes do início do planejamento, para a gente saber os motivos e o que a gente quer alcançar. Então, a justificativa, ela vai apresentar para a gente realmente qual é o motivo e qual é a importância da realização do projeto. Então, nesse momento, nessa justificativa, a gente pode trazer para o clube, em primeiro momento, o depoimento de alguém da comunidade, ou o resultado de alguma pesquisa, a gente pode trazer fotos, a gente pode trazer dados que comprovem de uma forma clara para o clube qual é a importância da realização do projeto e para demonstrar e que fique claro para todos os associados que a comunidade realmente precisa da ajuda do clube para essa realização e que esse projeto é realmente importante. Isso vai ser refletido na escrita do projeto também, que é exatamente isso que consiste a justificativa. Você apresentar, por meio de dados, por meio de informações, por meio de depoimentos, a importância do projeto, porque ele precisa sim ser executado. Em seguida, nós passamos por os objetivos, e os objetivos eles se dividem em 2 categorias, que é o objetivo geral, que ele é uma visão mais macro, é uma visão realmente mais geral do que o clube busca atingir com a realização desse projeto. Muitas vezes vai ser a reforma de uma sala de aula ou a compra de um equipamento para uma instituição que precisa, às vezes uma instituição de saúde que precisa de um equipamento ou precisa de uma ajuda. Então, o objetivo geral, o que o clube está querendo resolver, o que o clube está querendo impactar com a realização do projeto. E depois temos os objetivos específicos, que consistem em etapas ou então em pequenos objetivos. Muitas vezes na escrita, no cadastramento dos projetos, os clubes expressam os objetivos específicos como tópicos. São pontos, são tarefas que o clube precisa realizar, ele precisa atingir, ele precisa executar para que o objetivo geral ele seja concluído. Então, por exemplo, a reforma de uma sala de aula em uma creche, por exemplo. O clube vai precisar realizar um projeto financeiro, às vezes é um projeto financeiro. Um objetivo específico é conseguir um número X de patrocinadores, levantar 5, 10, 15 mil reais que são necessários para a realização da reforma da escola. Conseguir empresas parceiras, um número X de empresas parceiras. Então, são objetivos, são coisas que o clube precisa atingir, que o clube precisa encontrar para a realização do projeto. Então, são pequenos objetivos que completam o objetivo geral. É muito importante, é muito interessante os clubes terem um documento, terem um arquivo que seja de uso interno, para sempre que um projeto, sempre que uma oportunidade dentro da cidade, dentro da comunidade for apresentada para o clube, realmente ser levado para os associados uma justificativa e os objetivos do projeto, porque assim toda a visão e todo o planejamento que os associados vão ter a partir daí vão ser baseados na necessidade e no que se busca atingir. Então eles são o pontapé inicial para a realização do projeto. Saber o porquê nós estamos executando e o que nós buscamos atingir. É a delimitação primordial para a execução de um projeto. Após essa especificação do que a gente precisa, do que a gente vai realizar, né, a importância e o que a gente vai buscar atender, a gente passa então realmente para o planejamento. Como eu disse para vocês, eu não venho aqui para ensinar o clube de vocês como planejar, como fazer, mas sim realmente trazer algumas ideias, algumas sugestões a respeito da eficácia e da importância de utilizar algumas ferramentas para a potencialização do planejamento e da execução do projeto. Então agora a gente passa para algumas ferramentas, muitas delas
são muito conhecidas, muitos clubes acreditam que já usam, mas é importante a gente sempre citar essas ferramentas e a gente estimular o uso dessas ferramentas. Então, a primeira delas é a famosa, é a conhecida análise SWOT. Muitos distritos utilizam, muitos clubes utilizam, é uma ferramenta profissional. As empresas realmente utilizam no planejamento de ações ou de um posicionamento que a empresa vai ter dentro do mercado. Ela utiliza essa análise SWOT, muita gente utiliza no trabalho de conclusão de curso, no TCC, dependendo da área que essa pessoa estuda. Então, eu queria ouvir de uma ou duas pessoas se ela sabe o que é análise SWOT, se o clube utiliza e se ela vê como uma importante ferramenta para a realização de projetos. Então, se ela sabe o que é, se o clube utiliza, e se o clube utilizar, se ela realmente faz a diferença, se o clube vê a diferença e a importância da realização dessa análise. Então, Lucas, se tu quiseres indicar duas pessoas para fazerem a contribuição. Eu vou indicar Elise, porque ela tem uma certa história com a análise SWOT aqui no distrito. Sim. Então, Elise, vamos lá. Compartilha com a gente essa história de análise SWOT dentro do distrito. Tá, eu vou responder a pergunta. A análise de SWOT é uma ferramenta mesmo, como o Bruno explicou, utilizada para a gente conseguir planejar, né? É um quadro que a gente consegue identificar nossas forças, as nossas ameaças, as oportunidades, a âmbito empresarial, a âmbito instituição, né? E para a gente, dentro do Rotaract, é muito importante justamente para a gente conseguir ter um foco, né? Dos nossos trabalhos e de tudo que a gente vai enfrentar, né? Falando do meu clube, a gente ainda não utilizou a análise, né? A gente faz esse planejamento do jeito mais ou menos que tu explicou, de entrar em contato com a comunidade. Inclusive, na hora que tu comentou sobre isso, eu queria pontuar a importância disso, né? A importância da gente dar fala para a comunidade, porque só assim a gente consegue fazer um trabalho que tenha de fato impacto, né? A gente consegue escutar o outro. E a importância do planejamento, porque tem muita gente que acha que é só, vou chegar, vou botar um projeto tal, mas se não tiver um planejamento, a gente não consegue identificar os problemas, ou não consegue, tanto problemas, mas oportunidades mesmo que a gente vai ter, né, com esse projeto que a gente quer aplicar. Seria isso? Isso. Perfeito, muito obrigado, Elise. Acho que a gente pode ficar só com essa contribuição da Elise. Eu vi que o nosso tempo está um pouquinho apertado, então a gente vai dar continuidade, mas é exatamente isso que ela pontuou. Eu trago para vocês, então, o quadro da análise SWOT. Provavelmente muita gente conhece esse quadro ou já utiliza, mas ele consiste basicamente em uma análise interna e uma análise externa do clube para a realização do projeto. É importante, é recomendado e é interessante que em toda execução de um novo projeto, o clube faça uma nova análise SWOT, porque a análise SWOT ela tem que ser baseada naquele projeto, naquilo que o clube busca atingir. Então, cada projeto vai ter uma análise SWOT diferente. Muita gente utiliza nesse quadro da análise SWOT, e muita gente apenas só descreve quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças dentro da comunidade para a realização do projeto. Esse material vai ser disponibilizado para vocês, mas um pouquinho na descrição de cada quadro eu trouxe sublinhado o que cada etapa geralmente vai descrever dentro da realização do planejamento. É importante ter a consciência que a análise SWOT ela é uma ferramenta que possibilita que os nossos clubes identifiquem quais são as possíveis dificuldades ou problemas que podem surgir durante a realização do projeto, para que o clube já possa se planejar e já prever, né, esses possíveis problemas, e se eles ocorrerem, o clube já ter uma possível resolução, ou já possa estar preparado para isso, sem ser pego desprevenido.
Então, no primeiro quadro ali, entre forças e oportunidades, a gente encontra as qualidades presentes dentro do clube, né? Seriam as forças que a gente pontuou, ou nos parceiros para a execução do projeto. Então, são todas as qualidades, tudo aquilo que potencializa, que joga o nosso projeto para cima. No segundo quadro, que é a junção de forças e ameaças, a gente tem possíveis problemas que podem aparecer e que eles podem ser resolvidos pelas qualidades, né, pelas potencialidades que nós temos nos nossos associados, temos nos nossos parceiros, mas que de alguma forma eles podem atrasar um pouquinho a execução do nosso projeto. Às vezes surge algum problema que a gente precisa realmente parar para resolver ele, mas ele vai ser resolvido, ele pode ser resolvido, mas ele vai acabar atrasando um pouquinho a realização do nosso projeto. No terceiro quadro, junção de fraquezas e oportunidades, a gente encontra realmente, não gosto de dizer pontos fracos, mas são pontos a desenvolver, onde o nosso clube ele não é tão forte. Às vezes o nosso clube ou os nossos parceiros, eles não trabalham talvez diretamente com aquela área, ou nunca trabalharam, ou não gostam muito, mas é uma oportunidade do clube, do associado parar, ler um pouco, entender como funciona, para potencializar a execução do projeto. Então é uma oportunidade de desenvolvimento, onde o clube não é tão forte, mas tem uma oportunidade, e o clube se especializar para atender aquela oportunidade. E por fim, no quarto quadro, nós temos as fraquezas e ameaças, que são os possíveis problemas que podem aparecer, que realmente podem ocasionar o adiamento ou o cancelamento do projeto. Geralmente são problemas maiores, mais graves. Às vezes o clube não conseguiu encontrar nenhum parceiro ou nenhum patrocinador, ou o projeto financeiro que iria patrocinar a execução de um projeto comunitário ou algo do gênero teve que ser cancelado por conta de agenda ou algo do gênero. Então, são problemas que realmente vão impactar a realização do nosso projeto. Como eu trouxe para vocês, a análise SWOT ela é importante nós realizarmos em cada projeto que vai ser executado, durante o planejamento de cada projeto que pode ser executado, e ele é uma ferramenta de prevenção, onde a gente vai levantar tudo aquilo que pode potencializar ou pode atrasar um pouquinho o nosso projeto, para a gente estar preparado para lidar com essas situações e que a gente possa trabalhar de uma forma mais assertiva a realização dos nossos projetos. Próxima ferramenta, também é uma ferramenta muito famosa, muito conhecida, é o 5W2H, que acredito que muitos clubes utilizam também, e ele é uma ferramenta mais de planejamento para execução, onde a gente divide as tarefas ou a gente delimita o que cada coisa vai acontecer e quando vai acontecer, como uma forma de controle, de acompanhamento para a realização do projeto. Então esse, mais ou menos, seria o quadro para a utilização dessa ferramenta, que é o 5W2H, que é um termo em inglês que, traduzido para o português, basicamente resume em o que é. Então, muitas vezes pode ser um objetivo específico ou alguma ação que o clube precisa realizar, o porquê, que é o motivo que aquilo precisa ser realizado, ou o benefício que vai ser atingido, onde, então, o local que vai ser procurado, ou às vezes pode ser uma plataforma, ou às vezes por meio digital, pode ser o local. Quando, então, delimitação de data ou momento que vai acontecer, às vezes período da tarde, período da noite, manhã, às vezes horário fixo, então realmente quando aquilo vai acontecer, quem vai realizar ou quem serão os participantes, como, então, quais atividades ou quais os processos precisam ser realizados para a execução daquela tarefa, e quanto vai custar, né? O quanto, então, seria de custo, de quantidade, ou trazer um orçamento de quanto custaria, para realmente ter esse controle e uma visualização mais explanada, numa forma de tabela, de tudo aquilo que o clube precisa realizar e quem vai realizar. Então, é uma ferramenta muito conhecida e, enfim, tem muito material, o Sebrae traz muito material de 5W2H e de análise SWOT, é muito interessante, mas acredito que muitos clubes já utilizam. Uma opção para o 5W2H, se o clube não tem muita afinidade ou não gosta muito, é o Canvas,
Aqui eu trago para vocês o quadro do Canvas. Eu, particularmente, não utilizo, o meu clube não utiliza, mas muitos clubes aqui no meu distrito utilizam. Inclusive, foi uma sugestão feita no treinamento de projetos. E ele é uma forma mais visual também do que seria o 5W2H, onde a gente traz como vai realizar, o que é, para quem e quanto aquilo vai custar, seja na estruturação de custos ou fonte de receitas. Então, como vocês podem ver, ele traz as parcerias, as atividades principais, os recursos, propostas, relacionamentos, canais e segmentos de clientes, aqui no caso voltado para a área profissional, mas existem diversos modelos, layouts de Canvas voltado para projetos de Rotaract. Eu, inclusive, tenho um que eu vou estar compartilhando com o Lucas, para ele mandar para vocês, para talvez estar adaptando na realidade do clube de vocês como uma forma de potencializar a realização de projetos dentro do clube. E a última ferramenta de acompanhamento, de potencialização e realmente de controle para a realização de projetos é o Trello. Acredito que muita gente conheça já, e ele pode e deve também ser usado de uma forma ativa na realização de projetos. Aqui no distrito temos alguns clubes que utilizam, e a gente ouve muito bem comentários muito bons a respeito de toda a organização que é possível dentro do clube a partir do Trello. Eu trouxe um modelo, trouxe um exemplo de Trello aplicado a projetos para vocês verem. Então, na primeira coluna, a gente traz as oportunidades de projetos, como projeto 1, 2 e 3. Então, seriam 3 oportunidades, identificadas por cor. E esse layout no Trello, não sei, às vezes tem alguém que nunca utilizou, mas ele é totalmente editável, você pode colocar os nomes das colunas, ele é totalmente manipulado, vale muito a pena entrar e entender como funciona, porque muita coisa dá para fazer ali, é uma ferramenta realmente muito completa. Então, ali na segunda coluna, eu trago o ponto que seria a aprovação do clube, seja de qualquer ação, e ele traz, no caso, os orçamentos para compra de materiais, e é possível identificar uma data para a realização dessa atividade. Então, dia 27 de junho, que seria hoje, ele aparece em laranja, que é uma atividade que está próxima de vencer, para facilitar o acompanhamento, e a partir do momento que a atividade foi vencida, se ela não foi realizada, ela aparece em vermelho. Então, as atividades que estão em andamento, com data também, o que já foi concluído, então o que foi concluído e realizado, ele aparece em verde também. E eu criei uma coluna, a última coluna, que seriam para projetos realizados e cadastrados nos portais. Então, para ter controle de tudo aquilo que já foi cadastrado ou que precisa também ser cadastrado. Cada um desses cards, onde tem algo escrito ali em projeto 1, projeto 2, projeto 3, clicando neles, você consegue colocar descrição, consegue colocar imagem, consegue compartilhar com todo o clube. Ali, como vocês podem ver, o tipo dele é pessoal e particular, o Trello, né? Ali bem em cima da tabela está escrito pessoal e particular, mas tu pode compartilhar com todo o clube para todo mundo estar participando. Às vezes tem um associado que não está na comissão de projetos, se ele vê lá que tem uma ação para ser executada e ninguém fez ainda, ela está lá em execução. E às vezes ele pode entrar em contato com o diretor de projetos, ele está com o tempo sobrando, e ele pode fazer um orçamento para o clube, ou pode fazer uma planilha, atualizar um dado, para facilitar e para otimizar a realização do projeto. Então, trouxe essas 4 ferramentas que vale muito a pena conhecer e vale muito a pena utilizar. Que é a análise SWOT, 5W2H, o Canvas e o Trello. Agora, a gente vai passar por uma parte muito rapidamente. Eu sei que o nosso tempo está estourando. Realmente, projetos é algo que existe muita coisa para falar. Mas eu vou falar um pouquinho com vocês, de uma forma bem rápida, sobre escrita e cadastro de projetos, que é um ponto muito importante, que precisa ser muito trabalhado. Muitos clubes têm dificuldade, porque realmente é um pouquinho complicado, são muitas perguntas a responder, muitos pontos que precisam ser atendidos. Então, eu trago para vocês, como avaliador de concurso de projetos, né, como o Lucas apresentou, eu participo de vez em quando da avaliação de concursos distritais de projetos de muitos distritos pelo Brasil, e já fui avaliador também do concurso nacional de projetos. Então, trago para vocês algumas dicas para utilizarem no cadastro, na escrita de projetos de vocês, para que ela seja mais bem aproveitada e que os projetos de vocês possam sim ser finalistas dos concursos distritais, dos concursos nacionais, porque
Enfim, é muito importante o cadastro bem feito para registro do nosso clube e para que esse projeto ele possa ser, sim, essa oportunidade, ela possa ser, sim, replicada e utilizada por outros clubes ao redor do Brasil. Então, primeiramente, vamos falar sobre categorização de projetos. Nós temos 7 categorias, que são comunidades, internacionais, profissionais, internos, meio ambiente, imagem pública e finanças. Todo projeto realizado pelo clube vai se enquadrar em alguma categoria, ele é sempre voltado para uma dessas categorias, e às vezes ele pode passar a se enquadrar em 2 ou até 3 categorias. É algo muito difícil, eu particularmente acho que poucos projetos poderiam se enquadrar em 2 categorias, mas é algo que acontece e que, dependendo do projeto, ele pode sim se enquadrar nessas 3 categorias. Então eu vou dar uma passada rapidinho em cada categoria e o que cada uma delas consiste para realmente trazer dicas para potencializar essa escrita. Então, a primeira delas é o serviço à comunidade, que tem como base o desenvolvimento humano e comunitário, então são projetos voltados para a comunidade, e é sempre importante manter uma atenção e um cuidado maior na escrita dos projetos, né, desse tipo de projetos, nessa categoria, para ver se o clube está especificando se esse projeto criou perspectivas de futuro para a comunidade onde ele foi realizado, se ele promoveu um desenvolvimento nessa comunidade e se ele foi realizado através de parcerias relevantes que impulsionaram a realização do projeto. Os serviços internacionais, que são voltados para parcerias internacionais, compreensão mundial, promoção da paz, então são projetos realizados com clubes de outros países, né, que estejam fora do Brasil. E os pontos importantes seriam se atentar se o projeto promove a compreensão internacional, então de culturas, de regiões e de realidades, se ele possibilita realmente o contato entre pessoas de diferentes nações, às vezes o contato do clube, do teu clube aqui no Brasil, com um clube do exterior, dos associados em si, esse contato é muito importante, e se ele gera impacto nas comunidades envolvidas, nas 2 comunidades, tanto aqui quanto no exterior. Desenvolvimento profissional, então, toda a questão de reconhecimento profissional e de aperfeiçoamento da profissionalização dentro das nossas comunidades, seja através de um curso, de uma palestra, de um projeto de desenvolvimento de oratória, de escrita de projetos, e os pontos importantes que é interessante se atentar é se o projeto realmente motiva e busca por novas oportunidades profissionais, se ele estimula as pessoas que participaram a buscar por isso, se ele agrega realmente valor e conhecimento na comunidade e nos associados envolvidos, e se ele se utiliza de conhecimentos profissionais para a solução do problema da comunidade. Então, se ele utiliza profissionais que atuam na área e se realmente resolve o problema. Por exemplo, foi identificado que não existe uma deficiência em pessoas capacitadas para cuidar de idosos, então uma necessidade de cuidador de idosos. E o clube desenvolve um projeto, um curso de capacitação de cuidadores de idosos. Esse projeto, esse curso, ele precisa gerar resultado. As pessoas, elas precisam ser empregadas. Então, se soluciona o problema, se esse conhecimento que foi proporcionado para a comunidade soluciona essa carência. Serviços internos, então tudo aquilo que é voltado para os nossos clubes ou para a família rotária, na questão de desenvolvimento profissional e também da aproximação dos associados, né, uma maior identificação entre os associados, e eles sempre precisam buscar agregar conhecimento rotário ou profissional aos associados, gerar uma motivação e um clima melhor, um relacionamento melhor dentro do clube, e se ele desenvolve o quadro associativo, tanto na retenção ou na captação de novos associados para o clube. Meio ambiente, que permeia preservação do meio ambiente, reciclagem, consumo consciente, energias renováveis. Então, tudo aquilo que é voltado para o desenvolvimento e proteção do meio ambiente. E é sempre importante posicionar, pontuar, deixar claro na escrita do projeto se ele promove realmente mudança de hábitos dentro da comunidade, se ele proporciona a preservação do meio ambiente e se ele gera
um resultado positivo no meio ambiente. E quão positivo é? Então, delimitar esses resultados para que fique claro que ele realmente foi importante para a preservação do meio ambiente. Imagem pública, então, são projetos que divulgam a marca Rotaract nas mídias jornalísticas ou de comunicação. É muito importante pontuar que os projetos de imagem pública, eles precisam ter sido desenvolvidos com objetivos de imagem pública. Então, o objetivo do projeto tem que ser estimular e difundir a marca Rotaract, o trabalho do Rotaract dentro da cidade ou dentro do distrito, e ele precisa produzir esses resultados. E os resultados eles precisam estar visíveis através de novas parcerias, de novos projetos e de novos associados. Os pontos importantes, então, é se ele fortalece a imagem pública do clube, se ele foi planejado, então, para esse fortalecimento, e os resultados concretos. E a última categoria, então, que é a categoria de finanças, que ela consiste na venda de produtos, de rifas, bazares. É um projeto que tem como objetivo final subsidiar, às vezes, um outro projeto que precisava de recursos, às vezes a gente precisa fazer uma reforma ou algo do gênero, e a gente faz um projeto para levantar fundos para atender esse projeto voltado para a reforma. Então, são esses tipos de projetos. E é sempre importante pontuar se havia um objetivo destino para a realização desse projeto. Então, vamos levantar esses recursos. Para onde eles vão? Aonde eles serão investidos? O demonstrativo financeiro ele precisa estar claro e coerente com a descrição do projeto. Então, a gente não pode colocar lá no demonstrativo financeiro, no relatório financeiro, coisas que não estão descritas no restante do projeto. E se ele amplia o seu resultado com a utilização de parcerias e patrocínios. É importante sempre pontuar nos projetos de finanças que essas parcerias, esses patrocínios, eles precisam ser principalmente do setor público ou privado, em sua maioria que não esteja atrelado à família rotária. Então, seja comércio, seja escola, seja uma organização alheia à família rotária, né, fora da família rotária, que possa realmente ampliar os resultados desse projeto. Porque geralmente a família rotária, né, Rotary ou Interact, sempre vão ser os nossos parceiros, ou na maioria das vezes vão ser os nossos parceiros na realização de projetos, mas quando a gente fala de finanças, a gente precisa procurar algo fora para realmente ampliar todos os resultados e possibilidades que a gente possa atingir com a realização desse projeto. Então, indo para a finalização da escrita de projetos, como já foi pontuado anteriormente, justificativa e objetivos devem ser baseados naquilo que se busca desenvolver através de um problema e de uma necessidade real da comunidade, é a parte que vende o projeto. Então, sempre que a gente vai procurar um patrocínio, uma parceria, a gente vai utilizar muito da justificativa e dos objetivos para convencer esse possível parceiro ou esse possível patrocinador que ele precisa estar com a gente e que a gente precisa da ajuda desse parceiro. A respeito do relatório financeiro, tomem muito cuidado com a utilização dos sinais. Isso é um ponto que eu acho que os professores de matemática sempre cobravam da gente, que um sinal errado vai provocar um resultado totalmente diferente lá no final, e isso se aplica também ao relatório financeiro nos nossos projetos. Tudo aquilo que é despesa, tudo aquilo que o clube está gastando, precisa ser descrito com valor negativo, e tudo aquilo que é receita, que é dinheiro que entra, que é patrocínio, que é saldo de venda, tudo isso tem que ser expresso com valor positivo. Então, trouxe um exemplo para vocês, ali a compra de materiais, menos R$10, valor negativo porque é um gasto, venda de ingressos, mais R$500, né, valor positivo, não precisa colocar o mais, mas é R$500, que é um valor que entrou, então, a partir da venda. Sempre é interessante também no relatório financeiro registrar as quantidades quando a gente está comprando alguma coisa, porque isso deixa claro para quem está lendo o projeto quanto foi comprado daquilo, quanto foi adquirido ou o que foi comprado, porque muitas vezes os clubes utilizam, como eu trouxe no exemplo ali dos sinais, compra de material, apenas isso, mas não fala o que era esse material, para que ele seria destinado, e acaba ficando um pouco confusa a apresentação desses itens no relatório financeiro. Então é importante detalhar muito também
os itens no relatório financeiro. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês o exemplo de uma compra de pirulitos, onde apenas estava apresentado compra de pirulitos menos R$20, e a melhor forma, então, seria trazer a quantidade. Compra de 200 pirulitos menos R$20. Então, eu sei que 20 pirulitos, naquele momento, na realização do projeto, custou R$20. E se o clube, futuramente, às vezes, claro, isso é um exemplo, mas às vezes o clube vai replicar o projeto, vai realizar uma outra edição, ele precisaria dos mesmos recursos, ele também tem uma espécie de orçamento, ele sabe o quanto gastou e é possível fazer esse comparativo. Ainda sobre o relatório financeiro, a importância de sempre registrar os patrocínios, e eu trouxe aqui para vocês um macete, uma dica de como registrar esses patrocínios. Ali no caso a gente traz o exemplo de um aluguel de um equipamento de som, então trazendo como aluguel de equipamento de som ao custo de R$1.000, e por exemplo, esse equipamento de som foi doado, foi disponibilizado por um parceiro à utilização, né? Então a gente retoma com o aluguel do equipamento de som e deixando bem claro que foi uma doação e apresentando esse gasto no valor positivo. Então os dois se anulam, como vocês podem ver. Foi gasto R$1.000, mas entrou, claro que não entrou fisicamente esse dinheiro, foi através da cessão do equipamento de som, mas um anulou o outro e ficou registrado, que se gastaria R$1.000, mas que foi recebido de forma gratuita. E uma dica minha também é de sempre zerar o relatório financeiro. Não é errado não zerar o relatório financeiro, mas é uma dica que eu dou para vocês para evitar a má interpretação, às vezes, de um avaliador ou de alguém que está lendo, de sempre ao final, como último item do relatório financeiro, se o dinheiro vai para o caixa de projetos do clube, se vai para o caixa do clube, se vai para alguma organização ou se vai para um outro projeto. É sempre importante colocar como último item e destinar todo o saldo, o que sobraria no relatório financeiro, para esse local, que seria a destinação, que seria o objetivo do projeto, para que ele fique zerado. Então, tudo que foi angariado de recursos foi gasto, e tudo que foi gasto também foi pago. Muitos clubes, às vezes, na escrita do projeto, tiveram gastos que saíram do próprio caixa, né, saíram do caixa do clube, mas só são registrados os gastos, e o relatório financeiro fica em um valor negativo. E isso, às vezes, pode ser mal interpretado por quem lê, porque não fica claro de onde esse dinheiro vai sair. Se os associados vão fazer uma vaquinha, se um parceiro vai pagar, se vai sair do caixa do clube. Então, mesmo quando o saldo, o resultado do projeto seria negativo, é importante falar de onde o dinheiro para pagar essa despesa sairia. Cronograma de atividades e descrição, eu coloquei os dois juntos porque eles andam muito juntos, porque na descrição do projeto, além de detalhar de uma forma, realmente detalhar tudo aquilo que foi executado durante o planejamento e da execução do projeto, é importante descrever todos os itens do cronograma de atividades, porque o cronograma de atividades são etapas, são processos que foram realizados durante a realização, né, durante o planejamento, e eles precisam ser especificados para maior detalhamento na descrição do projeto. Então, um caminha com o outro. Então, não pode ter algo no cronograma de atividades que não está de alguma forma descrita na descrição do projeto, ou algo que está na descrição que não está presente no cronograma de atividades. Os dois, eles precisam caminhar juntos. Só um instante. A Elciane falou que não estava aparecendo no slide. Eu acho que é alguma configuração no teu layout, Elciane, porque eu estou vendo aqui o slide. Alguém mais não está vendo o slide? Às vezes a internet dá uma travada. Ver. É uma questão de layout. Às vezes sair da chamada e voltar, ele atualiza e ele passa a aparecer novamente. Talvez resolva o teu problema, não sei. Mas se estiver travando, se mais gente não conseguir ver, por favor, avise que a gente retoma rapidinho. Então, chegando na finalização da escrita após a execução do projeto, né, são os resultados quantitativos e qualitativos. Como vocês podem ver, eu até sublinhei o quantitativos e qualitativos, porque é importante na escrita, no cadastro de todos os projetos, trazer esses dois tipos de resultados. Como vocês podem ver, são quantitativos e qualitativos, não quantitativos ou qualitativos.
é importante que esses dois tipos, essas duas formas de resultado, sejam apresentadas na escrita do projeto. Então, sempre interessante apresentar todos os resultados com a realização do projeto, por menores que sejam, eles são fundamentais e são importantes para a comunidade, então descrevam todos os resultados, isso não é um problema. Minha sugestão, utilizar feedbacks, seja da comunidade em que o projeto foi realizado, seja no clube, para a descrição dos resultados qualitativos. Os resultados qualitativos são as qualidades, é o que de bom o projeto proporcionou. E como última dica seria procurar responder os objetivos específicos e o objetivo geral, porque muitas vezes os clubes abrem diversas portas, objetivos, né? Então, que o clube quer atingir, quer alcançar com a realização do projeto, só que lá no final, nos resultados, isso não retoma. Quem está lendo o projeto não consegue entender se aquilo que o clube procurava atingir foi atingido, ou se não foi, quanto foi atingido, se foi parcial, se atingiu mais do que esperava. Então, os resultados, eles estão diretamente conectados com os objetivos, porque os objetivos era aquilo que a gente procurava atingir antes da execução do projeto, e os resultados são tudo aquilo que a gente atingiu no final da execução do projeto. E, por fim, nós vamos para as lições aprendidas e para o resumo do projeto, que realmente é o passo final, que a gente realmente preenche, que a gente escreve, que a gente tem essa informação a partir do momento que é feita a reunião de feedback ou feedback do clube após a realização do projeto, onde é importante que seja descrito tudo que o clube ou que os associados aprenderam durante a execução do projeto. Então, tudo aquilo que somou para o clube durante essa realização, seja uma experiência boa também, algo que o clube aprendeu de bom, algo de ruim que às vezes o clube queria executar e não conseguiu executar, descrever isso nas lições aprendidas, se nesse momento que foi visto que o clube não conseguiu atingir alguma meta ou que algo deu errado, se na reunião de feedback surgiu alguma sugestão de como pode ser feito numa próxima execução, porque essas lições aprendidas realmente são um registro do clube, para saber como o clube se sente, como o clube ficou após a realização do projeto e como ele pode melhorar num próximo projeto ou numa próxima execução, numa próxima edição do projeto. E por último, o resumo do projeto. E eu trago esse pedido para vocês, e essa dica para vocês, de resuma todo o projeto. Muitos clubes no resumo acabam apresentando apenas uma justificativa muito breve e o que vai ser o projeto. Por exemplo, nosso projeto visava atender a necessidade de uma creche com a reforma de uma escola e foi feita uma rifa para angariar fundos. E esse é o resumo. Só que é algo muito, muito raso, é muito básico, ele não descreve toda a propriedade do projeto. O resumo, ele precisa ser completo, ele precisa ter início, meio e fim, onde vão ser apresentadas as justificativas, o porquê o projeto é importante, o que o clube buscava atingir, como ele realizou, pelo meio de quê, e que resultados ele atingiu. O resumo ele deveria ser a primeira coisa que qualquer pessoa, quando vai ler um projeto, procura, porque no resumo ele vai saber de uma forma realmente resumida que problema o clube buscou resolver, o que ele queria atingir, como ele fez isso e o que ele atingiu. Realmente é um resumo que abrange tudo que o clube planejou e tudo que o clube executou, para que seja de fácil entendimento e que facilmente possa ser identificado se é aquilo, às vezes, que eu estou procurando no projeto ou não é aquilo. É também uma questão de registro do clube, de manter isso como um acervo realmente para daqui a 5, 10, 15 anos, quando nenhum dos associados atuais estiverem no clube, isso puder ser consultado e os projetos serem cada vez mais potencializados. Então, pessoal, seria isso, as minhas dicas sobre a escrita dos projetos. Claro que, como eu pontuei lá no início, existem muitas coisas para falar de projeto, existe muito mais a se explanar sobre planejamento, sobre
análise de recursos, sobre identificador de resultados e sobre escrita de projetos, mas isso acaba se alongando muito, são temas muito importantes e fundamentais. Então, realmente foi uma passada, foram dicas, foram sugestões que eu trouxe para vocês hoje, para que constantemente nós possamos potencializar a realização dos nossos projetos. Então, seria isso. Gostaria de agradecer a toda a representadoria distrital do Distrito 4490, na pessoa do Lucas e na pessoa da Elise, que fizeram esse convite para que eu esteja aqui hoje com vocês. Realmente foi muito bom, uma experiência muito boa. Deixo para vocês os meus contatos, meu e-mail, meu celular, meu Instagram, meu Twitter, todos são Bruno Mur. Se quiser me seguir, se quiser trocar alguma ideia a respeito de algo que foi debatido, alguma sugestão, algum feedback também, feedbacks são muito importantes e gostaria também de ouvir feedbacks de vocês, e me coloco à disposição de todo o distrito, de todos os associados, de todos os diretores, no que for necessário, no que for preciso na questão de projetos. E nesse layout ali eu trago para vocês também as redes sociais do meu distrito. Como o Lucas pontuou no início, agora já está iniciando, está no início a transmissão de cargos do meu distrito. Se vocês quiserem acompanhar, sintam-se à vontade, sigam a nossa página no Instagram, se envolvam de alguma forma. É muito interessante e muito importante essa troca de ideias entre os distritos para a possível realização de projetos. E vamos juntos potencializar os projetos dos nossos clubes, porque eles são a ferramenta que os nossos clubes têm para demonstrar a marca Rotaract, mostrar qual é o nosso objetivo, por que a gente faz o que a gente faz e o quanto a nossa organização é grande. Então, novamente, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. Eu sei que a gente se estendeu bastante, mas com certeza foi muito importante e muito proveitoso. É isso. Muito obrigado, Bruno. Ter você aqui foi um verdadeiro privilégio, foi uma oportunidade que o Rotaract abriu. Os feedbacks aqui nos grupos no bate-papo estão excelentes. Agradeço muito. Muito obrigado por ficar conosco até essa hora. Agora eu sei que tu vai sair correndo para a tua posse. Sim. E é isso, uma boa posse para ti. Bom trabalho nesse ano Rotaract que vai começar. Tu vai desempenhar o cargo de RDA, vai dar tudo certo. Muito obrigado. O distrito está muito feliz com a sua